Oi, mana! Hoje eu quero refletir com você sobre uma realidade que pode ser não tão legal assim. Você já parou para perceber quantas vezes você abriu mão do que você queria por conta da opinião dos outros? Às vezes a gente cai nesse ciclo vicioso, nessa atitude automática que é da importância mais para o que o outro está falando do que para minha intuição que está me pedindo, que está me conduzindo para realizar algo que eu gostaria. E aí a gente começa a colecionar algumas frustrações pelo caminho, dos sonhos que não foram realizados, das vontades que a gente abriu mão por causa do outro, por causa da opinião do outro. Então eu venho te fazer um convite para você deixar de se importar tanto pelo que o outro vai pensar. Poxa, a gente tá praticamente no fim do mundo, com uma pandemia mundial, que assim, tá afetando várias pessoas, você não sabe mais quanto tempo a gente vai viver. Claro que eu espero que a gente atravesse por esses desafios de uma forma positiva e tudo mais, que a gente reconstrua a sociedade com novos valores, sem impor o neoliberalismo e o capitalismo assim ao extremo, né, de uma forma que seja mais valorizado o bem comum, mas a gente pode morrer, pode acabar, tudo acabar. E como que você está se sentindo aí dentro com o que você realizou? Como você está se sentindo aí dentro com você mesma? Como que você se sente com a vida que você está levando? Esse é um vídeo que eu quero que você reflita verdadeiramente, de forma crua, sabe? Se olhando no espelho e vendo todas essas cicatrizes que você tem ao longo do seu caminho, reconhecendo a sua história integral, de forma inteira, direta, crua. Porque não dá mais tempo para a gente abrir mão dos nossos sonhos, da nossa intuição, esperando que o outro nos aceite, ou então querendo que o outro goste do que a gente está fazendo, sabe? Às vezes a nossa intuição manda a gente por um caminho que vão ter milhares de pessoas para te boicotar. Não boicote a si mesma. É só isso que eu venho pedir. Agora é o momento da gente revisar a nossa vida nessa quarentena, na nossa casa. É um momento, é uma oportunidade de revisão, de entendimento profundo sobre a nossa realidade, sobre a nossa existência e o nosso propósito. Você conhece o seu propósito? Pensa um pouco sobre ele. Quais são as atitudes que a gente está tomando para viver o nosso propósito? São algumas perguntas que podem ser dolorosas ou que elas podem trazer muita alegria pela satisfação de saber, sim, eu vivo o meu propósito. Então, não tem mais tempo para fugir, não tem mais tempo para inventar desculpa. Agora é o momento para ter uma atitude ativa em prol da sua essência, em prol dos seus valores, do seu propósito de vida. Faz aí uma autoanálise para pelo menos conhecer um pouquinho desse seu propósito, para conhecer pelo menos por onde, qual que é o norte que você tem que seguir, porque a quarentena, um momento ela vai acabar e a gente vai voltar para ativa. Mas será que a gente quer voltar para o mundo que a gente tinha, com tanta desigualdade? Será que a gente quer aquele sistema neoliberalista de cada um por si? Será que tá tudo bem eu ter a minha casa, eu ter o meu conforto, eu ter as minhas oportunidades, enquanto eu assisto pessoas morrendo ao céu aberto? São reflexões que a gente tem que integrar e tem que tomar uma atitude, uma escolha consciente. Qual que é a próxima fase da humanidade? E eu desejo que nessa próxima fase eu seja integral, eu seja e expresse a minha essência. Assim como eu espero que você tome o mesmo caminho, entenda a sua essência, sabendo que somos diversidade. Então, o seu caminho tá certo para você, o meu tá certo para mim. A gente não precisa ser igual, a gente não precisa cultuar os mesmos valores, mas a gente precisa ter respeito um pelo outro para poder caminhar
expressando a nossa individualidade, expressando a nossa diversidade, as nossas cores, as nossas alegrias, os nossos valores. Eu não quero mais podar a minha espontaneidade com medo do que o outro vai pensar de mim, com medo do julgamento alheio. Acabou esse momento. A gente está atravessando a transição planetária e o nosso espírito tem as chaves, tem as respostas. Então, vamos abrir os nossos sentidos, o nosso ouvido, a nossa percepção para acolher essas mensagens do espírito. Ele está sussurrando. Você precisa estar em silêncio para ouvir. Não busca tanto fora, a verdade mora dentro. Falsos mitos não nos salvarão, apenas você mesmo. Você é responsável pela sua alegria, pela sua tristeza, pela sua realidade. Você é responsável pela sua salvação ou pela sua decadência. E assim eu vou seguindo nessa quarentena com algumas reflexões, compartilhando com você algumas outras. Seja feliz, seja a sua expressão espontânea e ouça o seu espírito, ouça a sua intuição, ouça o seu interior. E mana, você já sabe o que fazer, né? Tem que clicar aqui no vermelhinho, no gostosinho, no botão de se inscrever, entrar para essa comunidade, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque eu tô no desafio 10 mil inscritos e eu não vou chegar lá sem você. E quando eu chegar lá, eu só vou ter coisas boas para compartilhar com você. Então a nossa caminhada é junto, uma fortalecendo a outra. Como Angela Davis dizia, erguemo-nos enquanto subimos. Então vamos juntas erguermos-nos enquanto subimos. Se inscreve, curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau!